Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Liga Apologética. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações dos vídeos novos sempre que postarmos aqui. Amigos, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o relato da Torre de Babel ali e o seu contexto histórico e cultural ali, né? Nós vamos falar se ali era uma torre de fato, como muitas pessoas pensam, né, e é comumente falado, ou se nós temos ali um zigurate. E para nós entendermos melhor aquele relato ali, nós vamos então conhecer um pouco da compreensão mesopotâmica, como que o mesopotâmico via essa relação entre a divindade e o ser humano que aqui na Terra habita, ok? Deixe-me então já convidar você, se você tiver alguma dúvida, você tiver alguma curiosidade sobre o mundo antigo, o mundo do Antigo Oriente Próximo, como nós costumamos dizer na academia, deixe nos comentários, coloque aí e eu vou estar fazendo uma série de vídeos trazendo o contexto histórico-cultural de vários textos da Bíblia hebraica. Então, se você tem curiosidade da história do mundo antigo, dúvidas arqueológicas e históricas, deixe nos comentários e nós vamos estar gravando vídeos sobre isso, tá certo? Então, deixe-me rapidamente compartilhar com vocês o texto aqui de Gênesis, capítulo 11, para nós darmos uma rápida olhada nesse texto, tá certo? Nós temos aqui o texto, então, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, eles chegam ali, né, na planície de Sinar, né, e eles vão vai dizer o verso 4 o seguinte: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, né, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. E eles continuam. O verso 5 diz que Deus desceu então para ver o que eles estavam construindo. Amigos, esse texto aqui, a perícope, né, que começa no verso 1 e se estende até o verso 9, ela está estruturada naquilo que nós chamamos de estrutura quiástica dentro da literatura hebraica. A estrutura seria essa daqui que o Bruce Waltke apresenta, não somente o Bruce Waltke, no comentário dele de Gênesis, mas também o professor Elias Brasil, o doutor Elias Brasil e tantos outros acadêmicos como Jacques Ducan, ou seja, aqueles que são especialistas em Bíblia hebraica, de tal forma que você tem essa estrutura aqui e o centro da estrutura é exatamente o verso 5, onde Deus desceu, ok? Eu não vou entrar nisso daqui, mas é interessante, eu vou deixar aqui para vocês verem, vocês podem dar uma pausa depois, lerem e acompanhar na Bíblia de vocês, tá certo? Bom, o que nos chama a atenção, amigos, e é o que eu queria falar com vocês, é o seguinte: geralmente quando nós falamos aí do relato da Torre de Babel, o que se pensa é numa torre desta forma que, se vocês abrirem o Google, né, e colocarem lá o relato, a questão da torre, né? Se vocês abrirem o Google e vocês colocarem, digitarem no Google Torre de Babel, vocês vão ver que vai aparecer várias torres desta forma aí, parecidas assim, porque essa é a ideia, a compreensão que a maioria das pessoas tem. Mas veja, para nós entendermos o que de fato estava sendo construído ali, nós precisamos entender o pano de fundo mesopotâmico. Eu entendo que ali o que estava sendo construído é um zigurate. E grandes acadêmicos também pensam desta forma, e você vai entender por que essa ideia de atingir o céu, de chegar no céu, então, com a construção de um zigurate, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha então em alguns textos aqui para nós entendermos isso. Eu gostaria de rapidamente falar com vocês aqui sobre a palavra torre, tá? Então nós temos no hebraico a palavra migdal, migdal que seria a palavra torre, tá? E aí vamos dar uma olhadinha rapidamente naquilo que diz o professor Elias Brasil em sua tese de doutorado sobre o santuário. O professor Elias Brasil diz assim, na página 90, o doutor Elias Brasil diz: deve ser notado nesta conjectura, nessa conjuntura, que a língua hebraica não contém uma palavra para zigurate, devido ao fato óbvio de que os zigurates não faziam parte do mundo
arquitetônico dos escritores bíblicos. A palavra mais próxima do léxico hebraico poderia fornecer para transmitir a ideia de um zigurate ou torre do templo foi apontada por John Walton. Tem uma etimologia similar ao do zigurate, sendo derivada de ser grande, enquanto zigurate é derivado da palavra acadiana zakaru, né? Estar alto. Então, essa é uma informação que o professor Elias Brasil nos traz aqui, que é muito importante. Então, por quê? A palavra migdal no hebraico, que é ser grande, né? Que ali também vem de gadal, que é ser grande. Então, nós não temos no hebraico uma palavra exata, a zigurate, mas quando Moisés escreve ali, ele usa uma raiz que tem dentro do hebraico, uma ideia etimológica, uma ideia etimológica que combina, que bate com aquela do termo zigurate, ali dentro do acadiano. Isso é interessante porque outros especialistas viram isso também. Nós poderíamos mencionar aqui, por exemplo, o trabalho do Gesenius, que eu vou citar aqui agora, o léxico de Gesenius, também de Kohler Baumgartner, enfim, outros materiais. Então, por exemplo, Gesenius, eu deixei a citação aqui, Gesenius diz o seguinte: uma torre assim chamada a partir de sua altura, especialmente usado da torre de cidades fortificadas e castelos, né? Essa ideia de e quando você olha ali para o capítulo 11 de Gênesis, a ideia é exatamente ali de uma cidade. Diz assim, vamos construir uma cidade e uma torre. Então, na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, as cidades, comumente, elas tinham os seus zigurates, que era o lugar onde eles entendiam que tinha um encontro com a divindade, e você vai entender um pouco melhor. Então, possivelmente, o que está acontecendo ali dentro do contexto mesopotâmico é que eles estão construindo uma cidade, estão fazendo uma cidade, e nessa cidade eles estão construindo um zigurate. E para nós entendermos melhor isso, eu gostaria de, então, por exemplo, poderia citar aqui o que diz o Dicionário Internacional de Teologia e Exegese, que diz que falando sobre a palavra migdal, né, que nós temos aqui, veja que eles vão falar a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Ele menciona a questão dos zigurates na Mesopotâmia, e aqui ele vai mencionar então que o zigurate era levantado, dedicado a uma divindade, etc. Então ali, quando eles faziam os zigurates nas cidades, eles dedicavam os zigurates à divindade da cidade, né? Eles criam que eles tinham um encontro com a divindade no zigurate, e nós vamos entender isso um pouco melhor agora, como que isso funcionava. Para isso, eu gostaria de citar este livro aqui, que saiu tem pouco tempo em língua portuguesa, Os Outros da Bíblia, que é do André Daniel. Esse livro é um livro muito bacana, inclusive publicado pela Thomas Nelson. Eu recomendo, em língua portuguesa, um bom livro para você conhecer a cultura dos povos antigos e sua relação com ali os livros bíblicos e os personagens bíblicos, ok? Ele diz o seguinte, quando ele vai comentar sobre os mesopotâmicos, abre aspas: a mais importante e típica construção religiosa da Mesopotâmia era o zigurate. Trata-se de uma imensa estrutura na forma de pirâmide escalonada, maciça, com uma escadaria que conduzia até o topo, onde fica o templo da divindade. A própria estrutura demonstrava o conceito, era uma escada para o céu, né, para unir o céu e a terra. O caminho em que o Deus descia ao mundo e encontrava os homens. Na opinião, e aí ele vai citar aqui a questão da construção do zigurate, ali era uma montanha artificial. Por que ele diz isso? Isso é interessante para o nosso contexto aqui, para nós entendermos o que está acontecendo. Veja, na mente do mesopotâmico, as montanhas eram um ponto de contato entre
essa terra e o céu e as divindades. Então, por isso que você vê bastante dentro do contexto bíblico as pessoas indo ao monte, orando ao monte, etc., referências ali. Então, você tem dentro da mentalidade do povo antigo da Mesopotâmia, e lembre-se que Abraão ele é do contexto mesopotâmico, Jacó e etc. Então, dentro da mentalidade do homem mesopotâmico, a divindade ela se encontra na montanha, no topo da montanha. Então, o topo da montanha seria o acesso entre a terra e o céu, e o outro e o céu. E geralmente em planícies eles construíram um zigurate. O zigurate seria uma montanha artificial, de tal forma então que quando se chegava no topo do zigurate você tinha um pequeno templo dedicado à divindade e cria-se que ali a divindade se comunicava com eles. Então, por exemplo, deixe-me compartilhar aqui com vocês a foto de um zigurate para vocês entenderem melhor isso. Então aqui nós temos um zigurate, veja, nós temos aqui né, umas pessoas subindo, nós temos uma escadaria reta até aqui, ok? Eu deixei essa outra fotinho aqui também, ok? E subi até aqui, então aqui seria o encontro da divindade com o adorador ali. O Dr. Humberto Cassuto, o erudito e semitista judeu Humberto Cassuto ele chega a dizer no comentário dele de Gênesis que ali havia zigurates de até 3 andares até 7. Então variava, não tinha um local físico, um local específico, um tamanho específico de andares. O interessante em tudo isso é o que? Veja, o livro de Gênesis diz que eles iam construir uma torre que atingisse o céu. Então qual é a ideia? Eles estão construindo uma cidade e eles estão construindo um zigurate desses. Para quê? Para que eles cheguem no topo do zigurate e possam se comunicar com a divindade e assim eles possam atingir o céu e aí talvez ter algum tipo de benefício e tudo mais, fugir do dilúvio. É interessante porque no verso 4 ele diz para não serem espalhados por toda a terra, né? Desde a criação a ordem é crescer e multiplicar e encher a terra, ou seja, a ideia de se espalhar pela terra ela percorre a história primitiva do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. É interessante que a história que vem logo depois, com um link narrativo muito interessante, é a história de Abraão e a ideia é que Abraão deveria abençoar, através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, quando eles constroem a cidade ali, o zigurate, eles não querem ser espalhados pela terra e eles querem ter acesso ao céu, acesso à divindade. E é interessante que existe até uma ironia ali, porque no verso 5 diz que Deus desceu, ou seja, para quem estava querendo ter acesso ao céu, Deus teve que descer para se comunicar com eles. E nesse contexto ali onde Deus desce para se comunicar com eles, Deus vai confundir as línguas deles para quê? Para que eles fossem espalhados por toda a terra. Então perceba esse contexto dentro da mentalidade histórica cultural em que o texto foi escrita. Né? Quando nós reconstruímos esse pano de fundo cultural, nós percebemos nós percebemos o que de fato está acontecendo. Deus havia dado uma ordem desde a criação de que o homem deveria se multiplicar e encher a terra. Agora em Gênesis 11, né, e é interessante porque depois que acaba o dilúvio, no capítulo 9 ele diz crescer e multiplicar e encher a terra de novo, e agora ali no capítulo 11 eles não querem ser espalhados pela terra, né? Eles não querem ser espalhados pela terra, refletindo aquilo que foi dito em Gênesis capítulo 9. Então eles constroem uma torre. E nesse contexto Deus desce, só que Deus confunde as línguas deles, então eles são espalhados, né? Eles não se acertam mais e vão se espalhar. Então isso é muito interessante. De modo que você tem um link narrativo que eu posso comentar em outro momento, com Abraão, que Abraão depois ele é chamado para quê? Para abençoar toda a terra, através dele todas as nações seriam abençoadas. Então isso é muito interessante. Para nós concluirmos aqui o nosso estudo, eu gostaria de citar o Humberto Cassuto de novo, aonde o Cassuto diz aqui o seguinte, com o topo nos céus, né? No comentário dele sobre Gênesis, e ele diz assim, a palavra aqui, né? Ele usa o seguinte, etekemenak, né? Casa da fundação do céu e da terra. Há uma alusão ao céu e em muitos textos babilônicos, como
a construção de inscrições e vários hinos é dito daquele que construiu ou consertou o zigurate, que ele ergueu a cabeça para os céus ou para, desculpa, isso, ou para os céus, né? Então é muito interessante que o Cassuto ele vem nos dizer aí que, e eu separei um outro texto do Cassuto aqui que eu não vou ler, mas você pode dar pausa aí depois e você pode ler esse texto do Cassuto. Por quê? Porque o Cassuto ele indica aqui que houve um achado arqueológico, e esse achado arqueológico lá, que houve ali por volta de 1889, achou uma torre, né, os restos de uma torre que possivelmente era a Torre de Babel, né, a Torre de Babel que nós tínhamos lá do relato bíblico. Então veja, quando você compreende esse pano de fundo histórico aí da Mesopotâmia, você consegue compreender melhor o texto bíblico e também, então, veja, juntando o contexto histórico mesopotâmico e a língua hebraica, você consegue entender o que está acontecendo de fato ali, tá certo? De tal forma, eu gostaria de oferecer para você, se você gostaria de fazer um curso de hebraico, meu e-mail estará na descrição e você poderá entrar em contato comigo e fazer um curso de hebraico, tá certo? Lehitraot, até a nossa próxima aula.